Sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Nosso tema de hoje é Pedi e obtereis. Para iniciar, a gente faz sempre aquela pequena prece, né? Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Nos ampare, nos proteja, nos auxilie, nos ajude que possamos sempre executar da melhor maneira possível todo o ensinamento que recebemos. Seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, que nunca nos abandonam, em nome de Jesus e acima de tudo em nome de Deus, que iniciamos o nosso estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre a prece, né? O título, Pedi e obtereis, ele está relacionado à prece. E aí a gente vai falar sobre alguns tópicos muito importantes que a gente precisa reforçar na nossa cabeça, uma vez que a gente faz a prece, mas a gente às vezes faz uma prece mecânica, uma prece obrigada, ou normalmente a gente lembra de fazer essa prece em uma situação muito desesperadora. Nada disso invalida a prece, né? A gente sabe que a prece ela é como um remédio. Ela é um auxiliar que nos conecta, né? Ela nos proporciona esse vínculo, né, com a espiritualidade. Mas a gente precisa saber direcionar, né? O exemplo que eu dei do remédio é uma coisa muito interessante. Nem todo remédio vermelhinho é igual. Nem todo remédio quadradinho é igual. O nome é super parecido, mas a função é diferente. Então, a gente precisa também enquadrar as classificações das preces de acordo com o que a gente necessita. Então, vamos lá. Estou falando muito, então vamos começar na prática. Olha essa frase de meio. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Uma coisa que me vinha muito à cabeça é que se eu fizesse a prece, eu seria atendida imediatamente. Mas pensem bem, se fosse assim, era só a gente pedir o número da Mega Sena. Quando a gente não estuda nada e a gente começa a fazer prece para passar de ano, e se não estudou nada, não vai acontecer, né? E aí a gente, de acordo com a situação, quando a gente sabe que a gente não tem o merecimento, que a gente não contribuiu para que aquilo acontecesse, a gente usa até um termo muito curioso. A gente fala assim, eu tenho muita sorte, muita sorte. Meu anjo da guarda estava de plantão, mas não é bem assim que funciona. Então vamos lá. A qualidade da prece. A prece, gente, ela não é para ser feita gritando, não é para ser feita na esquina, né? Ela precisa ser feita com contenção. Ela precisa ser feita no nosso secreto. O que é o nosso secreto? Nós conosco mesmos. Nada, reforçando, invalida uma prece feita em coletivo, né? Uma intenção. Nós temos um grupo de WhatsApp e quando alguma coisa acontece com cada um de nós, ou com uma situação complicada, nós pedimos que os nossos companheiros façam prece por nós. Por que não? É importante, sim. Mas aqui a gente está tratando da prece individualizada, tá bom? Que a gente não precisa de grandes alegorias, a gente não precisa ir a algum lugar para fazer uma prece de qualidade. A gente não precisa usar palavras difíceis. Porque quem está ouvindo a nossa prece, ele entende o nosso coração. Ele entende melhor do que a gente, às vezes, o que a gente precisa. As mães entendem bem, né? Vocês são jovenzinhos, talvez quem esteja me ouvindo seja mãe, mas quantas e quantas preces já não foram feitas apenas chorando? Parece dramático, mas é verdade. O nosso elo com o plano espiritual, o nosso elo com o superior, ele é feito com um sentimento. Né? O que é agradável a Deus é que a gente tenha um coração puro, que a gente não tente barganhar,
Que a nossa prece não seja assim: meu Deus, por favor, me conceda não sei o que eu vou fazer não sei o que. Não é uma barganha. Não é disso que se trata a prece, né? Então a gente precisa entender a finalidade, por que a gente está fazendo essa prece. Aqui eu tô me referindo mesmo, perdão, a prece de pedindo, né? Porque não é um louvor que a gente está fazendo, não é um agradecimento que a gente está fazendo. A maior parte das vezes a nossa prece é uma prece para pedir. E a gente tem que lembrar que a gente está num momento muito difícil. E pedir ajuda é importante. A ajuda certa, da maneira certa. Isso é muito importante. E aí a gente vai passar por um tópico também muito interessante, né? Que eu até já, como sempre, me antecipei um pouquinho. Como é que acontece isso? Quando a gente está fazendo a nossa prece, a gente vai pedir a Deus. Deus, por favor, me dê coragem, me dê paciência, me dê resignação, me dê boas ideias. Deus vai nos assistir. Deus vai nos ajudar. Mas para que isso aconteça, nós mesmos precisamos nos ajudar. Como que a gente se prepara para uma prova? Estudando. Como a gente se prepara para ser um bom profissional? Estudando, praticando, treinando. Para dirigir, a mesma coisa. Para que tudo na nossa vida tenha um bom desempenho, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus não vai nos conceder milagres sem esforço. Não vai nos fazer maravilhosos sem que a gente tenha participação nisso, sem que a gente faça o nosso máximo ou o máximo ao nosso alcance para que aquela situação ela se reverta. E uma coisa muito curiosa, se a gente pedir paciência, provavelmente virá uma prova para testar essa paciência. Então a gente quer muito desenvolver uma qualidade. E aí alguém começa a encher o nosso saco muito. É para a gente testar a paciência. A gente pediu. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pede. Saber se a gente já está preparado para aquela situação. Mas nada acontecerá sem que a gente se esforce. E isso é muito importante, muito importante. A gente saber que a gente tem que participar. Que não cai do céu, né? Chuva está caindo com dificuldade, então vamos prestar atenção. Não vai aparecer nada, uma lâmpada com um gênio mágico para conceder desejos. O caminho ele não é tão tranquilo assim se a gente ainda por cima não fizer nada. E esse slide ficou meio borrado, mas eu vou explicar a vocês que eu não achei nenhum melhor do que esse. A propriedade e a qualidade da prece, né? A ação da prece. Como que isso acontece, né? Antigamente o maravilhoso, o indescritível, parecia uma coisa sempre mágica, né? Como que as coisas aconteciam para alguns e não aconteciam para outros. Mas hoje a tecnologia, a ciência, a gente já fez um estudo sobre isso, ela vem demonstrando como que as coisas acontecem. Então a gente está aqui hoje, pega um aparelho qualquer, e essa mensagem, ela por vezes, ela vai a um satélite fora do nosso planeta e retorna para outro aparelho em um outro país, milhares de quilômetros distante de nós ou do outro lado do planeta. E isso não é visível. Então, a gente já consegue conceber a tecnologia. Por que não? Coisas vinculadas ao espiritismo, ao espírito, na verdade, né? Não a doutrina espírita, mas sim as questões espíritas. Por que não? É assim, é dessa maneira também que acontece. Então, a razão pela qual a gente está fazendo essa prece é muito importante. O sentimento que nos move para fazer essa prece é muito importante. E a vontade é o impulsionador. A vontade que a gente tem de que aquilo que a gente está solicitando se concretize é um impulsionador muito valioso.
importantíssimo, é uma mola, é o que impulsiona, é o que leva, é o que atrai a espiritualidade amiga para que nos ouça, nos auxilie, nos socorra nessa situação. Mas ainda falta um temperinho, uma coisa, que é o nosso merecimento. A gente pode ter todas as razões do mundo, pode estar movido pelo melhor sentimento do mundo naquele momento, pode ter a vontade mais forte do mundo naquele momento, mas não sermos merecedores naquele momento daquele auxílio. Talvez a prova não seja de alívio naquele momento. E a gente precisa também compreender. Nem tudo vai acontecer da maneira que a gente quer, no momento que a gente quer. Mas sim, tem um ensinamento. Sim, é importante que seja daquela maneira. E que nós possamos futuramente fazer uma prece de agradecimento, mesmo que não aconteça exatamente da maneira que a gente pediu. Então, retomando só um instantinho para a gente terminar. Então é isso. A nossa prece, ela vai correr pelo fluido cósmico universal, como esse sinal que vai para fora do planeta e retorna, como o sinal de rádio, a internet, como todos esses sinais que eles são transmitidos e eles chegam em tempo real e eles podem ser revistos num playback. Assim é a prece, mergulhada nesse fluido cósmico universal. Então, o que antes parecia super complicado de entender, como que a nossa prece, o nosso pensamento, ele percorre e ele alcança espaços, pessoas encarnadas e desencarnadas, porque todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico. Em dimensões diferentes, em situações diferentes, em localidades diferentes, mas todos mergulhados nesse fluido cósmico. Então, assim, dessa maneira, quando eu aqui faço uma prece, rogo a Deus, mentalizo alguém, sim, chega até aquela pessoa como um bálsamo, como um alívio, como tranquilidade e de acordo com o que a gente está fazendo de pedido, de prece, isso é concedido. Então, simplifica muito, gente, a gente ler um pouquinho mais, a gente estudar um pouquinho mais, porque antigamente eu não conseguia compreender isso e hoje para mim é uma coisa simples de compreender, porque, simples mais ou menos, né? Eu entendo tão mal o aparelho telefônico, mas eu sei que ele faz essa função. Então, eu ainda estou tão limitada, eu não sei exatamente o mecanismo, como se dá, mas eu sei que a prece chega lá. E eu sei que a prece chega em mim. Então, que a gente tenha bons pensamentos, que a gente eleve sempre o nosso pensamento para o bem, para os nossos amigos espirituais do bem, nossos mentores, que a prece se dará da melhor maneira possível. Fiquem com Deus, se protejam, usem a máscara sim, lavem suas mãos. Que a minha prece final seja em favor da saúde de cada um de vocês, do bem-estar de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo estudo.